Boa noite, acadêmicos e acadêmicas. Vamos dar continuidade às nossas aulas da faculdade. Tá? Falar um pouquinho sobre a legislação ambiental, né? Dar uma pincelada sobre o que é a legislação ambiental e a legislação ambiental do Brasil. Ela é uma das mais completas e avançadas de todo o planeta. Ela foi criada com um único objetivo, que é proteger o meio ambiente e tentar reduzir o máximo possível os impactos, né, as consequências das ações devastadoras de quem? Do ser humano. Né? Tudo que o ser humano faz aí, então tem uma consequência, acaba tendo um impacto muito grande no meio ambiente. Então a legislação ambiental ela veio aí para tentar, né, conter um pouco essa degradação e punir aqueles que violam essas leis. Então, nos últimos anos, né, desde os anos 80 para cá, percebe-se muito a influência muito grande das ações humanas, né, principalmente no desenvolvimento de tecnologia, né, visando a comodidade, o conforto, e isso é claro, né, não somente, mas principalmente o desenvolvimento econômico fez com que o ser humano acabasse se apropriando ainda mais dos recursos da natureza, sem se importar muito com o que venha a acontecer com ela no futuro. Então, pensando nisso, né, a fim de controlar, reduzir esses impactos ambientais, foi criadas essas legislações ambientais, além de campanhas, né, com o objetivo de conscientizar, de sensibilizar a, as pessoas, né, para com a preservação do meio ambiente, do ecossistema, da biodiversidade, dos biomas, enfim. Né? Então, a legislação ambiental vem para isso. Então, os principais órgãos, né, e leis ambientais. No Brasil, o principal órgão ambiental aí que fiscaliza é o IBAMA, né? De cada estado tem o seu, né? Tem, no caso do Paraná, aí tinha o IAP, né? Instituto Ambiental do Paraná, que hoje, pelo menos na nossa região, está sendo chamado IAT, né? Instituto Água e Terra, e a Polícia Ambiental, né? A Força Verde, a Polícia Florestal. Então, esses são os principais órgãos de controle, né? E o Ministério Público, tá? O Ministério Público também. Mas na linha de frente aí é o IBAMA, o IAT, né, aqui no Paraná, o Instituto Água e Terra, e a Força Verde, Polícia Ambiental. Já a legislação ambiental brasileira está entre as mais completas do mundo, como eu falei para vocês anteriormente. Né? Desde que foi a aprovação da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, né? A sociedade, os órgãos ambientais, o Ministério Público passaram a contar com esse mecanismo de cobrança para punição de infratores. Ou seja, todo aquele que violar algum dispositivo dessa Lei de Crimes Ambientais vai, ou seja, o órgão fiscalizador vai chegar lá, vai constatar se houve ou não o dano ambiental, vai multar, lavrar o auto de infração ambiental, vai multar a pessoa e além da multa, que a multa pode chegar a muitos reais, você responde um processo criminal, né, na delegacia, no fórum, além de recuperar a área degradada. Você tem um prazo para você recuperar, senão você recebe mais uma multa, mais um, enfim. Falando um pouquinho da Lei 9.605 de 98, que também é conhecida de Lei de Crimes Ambientais, eu trouxe alguns artigos interessantes para vocês terem uma ideia, né, né, o que essa lei trata, né. Então, o artigo 29, né, que é os crimes em espécie, né, dos principais crimes ambientais, o artigo 29 nos diz o seguinte: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, sem devida permissão, licença ou autorização do órgão competente ou em desacordo com, né, obtido, ou seja, o que se a autoridade competente, licença da autorização do órgão, autoridade competente, dos órgãos que eu acabei de falar, do IBAMA, do IAP, né? Então, pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Então, se a polícia ambiental for lá, vai ser lavrado um termo circunstanciado, né? A lei diz que todo crime é penado, cuja pena máxima é até 2 anos, né?
até 2 anos, aplica a Lei 9.099 de 95, que é do Juizado Especial Criminal. Então, no caso, você não vai preso, você vai responder um processo, mas você não fica preso. Mas veja, então caçar, né? Simplesmente qualquer animal já é um crime. Se você não ter a licença do órgão competente, você está cometendo um crime. Já o artigo 38A da lei, dessa mesma lei, diz o seguinte: destruir, danificar vegetação primária, secundária ou estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica ou utilizado com infringência das normas de proteção, você pode responder um crime de 1 ano, detenção de 1 ano até 3, ou multa, ou ambas somadas cumulativamente. Ou seja, como podem perceber que a pena máxima é 3 anos, então você já é preso em flagrante. Se a polícia florestal ou os fiscais lá do iate chegarem na propriedade rural ou constatar no momento né, alguém destruindo, danificando vegetação primária. O que é vegetação primária? Aquela, né, está começando a se regenerar, está começando a crescer. Secundária está um pouco mais, estágio avançado já está alta a vegetação, né? Do bioma Mata Atlântica. Então, todo tipo de vegetação que for composta do bioma Mata Atlântica, por exemplo, Pinheiro araucária, né? Pinheiro araucária angustifolia, ele é uma espécime, né? Do bioma Mata Atlântica. Se bem que agora no Paraná foi sancionada uma lei, né, que diz que o agricultor pode explorar o pinheiro araucária desde que atenda alguns requisitos, né? Mas enfim. Mas se a pessoa não tiver, ela vai ser presa em flagrante e para ela vai ter que pagar a fiança, mais a multa e mais recuperar a área degradada. Tá? Através dessa lei, né, da lei de crimes ambientais, foi possível a gente ter uma ideia mais clara, né, do que são considerados crimes. Né? Ela engloba delitos tanto contra a fauna, né, quanto a fauna, ou seja, tanto contra os animais, espécies que vivem na natureza, como né, os tipos de vegetações que existem. Tá? A gente vai mais para frente, desde a emissão de poluentes, pesca, enfim, tá? Todo tipo de crime ambiental, né, no Brasil, ela é punível com essa lei aí. O artigo 33 dessa lei. Provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais ou preenchimento de espécimes da fauna aquática em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Também pena de detenção de 1 a 3 anos, tá? Se for flagrado o indivíduo jogando, né, resíduos, né, materiais, né, causando aí a morte de espécies da fauna aquática, rios. Por exemplo, eu tenho uma empresa lá e os dejetos químicos eu vou jogar no açude, no rio. Né? Se os fiscais chegarem e constatarem, né, o diretor, o gerente, o responsável da empresa pode chegar a ser preso. Tá? Nas mesmas penas, segundo o parágrafo único, diz: quem causa degradação em viveiros, açudes, estações, aquicultura, né, domínio público. O que é aquicultura? Aquele, né, cujo objetivo estações de tratamento, né, de cultivo de peixes, tá? sem fins lucrativos, apenas para reprodução. Quem explora campos naturais de invertebrados, aquáticos, algas, também, né, responde por esse mesmo crime. Quem fundeia embarcações, o lança detritos de qualquer natureza sobre banco de moluscos, corais, então, né, também responderá um crime, né, apenado de 1 a 3 anos ou multa, ou todas somadas. Então aí as empresas, né, que se atentem-se, né, às emissões que eles jogam aí nos cursos dos rios, né, eles podem ser responsabilizados criminalmente. Então, a gente sabe que, né, nas empresas muitas dessas infrações elas podem ser cometidas caso não haja um controle dessas atividades. Então, cabe nesse sentido, né, as empresas, diretores, gerentes, né, constatarem, né, averiguarem, né, se a empresa onde você trabalha não está cometendo um delito,
Claro que dificilmente vou chamar a polícia porque minha empresa está cometendo algum delito. Porém, pode muito bem tentar sanar esse problema para que não ocorra, tá? Então, é muito importante que os, né, gerentes, diretores aí sempre fiquem de olho para não acabarem uma hora sendo pegos de surpresa aí com a fiscalização ambiental. No Brasil, hoje tem algumas leis aí, né, ambientais, né? Como eu falei antes, né, as leis ambientais foram criadas tão somente para, né, proteger o meio ambiente e reduzir o máximo possível, né, a ação do homem. Então, o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, que é a nossa Carta Magna, ela define, né, a importância de a gente manter o ecossistema estabilizado através dessa preservação e recuperação ambiental, né, tendo como principal objetivo a qualidade de vida de todo indivíduo. Nós sabemos que com o avanço das indústrias, também da tecnologia, né, hoje em dia se tornou vital para todo mundo, não somente para o Brasil, a discussão, né, sobre o desenvolvimento sustentável, desenvolver-se com sustentabilidade, principalmente colocar esse conceito nas empresas, tentando conciliar essas práticas empresariais, industriais, com o uso dos recursos naturais. Então, é muito importante aí que a gente tenha uma legislação ambiental segura, né, para a gente poder é, não só cobrar do nosso governo, mas cobrar também das próprias empresas, né, das próprias, dos próprios diretores, gestores, né, né, que eles sigam, né, que eles procurem seguir essas leis ambientais com o objetivo tão somente de que futuramente o meio ambiente não seja degradado. Apesar de bem elaboradas, essas leis ambientais apresentam algumas lacunas, né, que às vezes não fica bem explícito, implícito, né? Um exemplo típico é retratado na fauna brasileira, que, segundo os dados do IBAMA, a exploração crescente desse grupo tem gerado um processo intenso de extinção de espécies, tanto pelo avanço da fronteira agrícola, né, quanto pela perda do seu habitat, né, através da caça esportiva, de subsistência, com fins econômicos ou não. Tá? Então, ou seja, então muitos animais, muito embora seja proibido caçar, ainda algumas espécies, né, as pessoas, os caçadores conseguem caçar e com fins econômicos, né, acabam vendendo peles, animais, enfim, né, acabam achando uma forma de ganhar dinheiro em cima da nossa fauna. No ano 2012 foi criado o Código Florestal, aliás, foi criado não, foi reformulado, né, então ficou um novo Código Florestal. O Código Florestal brasileiro, ele dispõe sobre a preservação da vegetação nativa e revoga o antigo Código Florestal brasileiro de 65. Então, determinando a responsabilidade do proprietário de ambientes protegidos em áreas de preservação permanente, ou seja, o que é aquela área de preservação permanente? Então, aquela área que de maneira nenhuma você pode desmatar, você pode prejudicar ela. O que seriam elas? Ao redor das nascentes, né? É, mata ciliar, topo de morros, onde até a montanha seja até 45 graus, você não pode construir, não pode matar nem no pé, na base dele, e nem no topo. Tá? Então, tem alguma área ao redor de uma nascente, do leito dos rios, que se chama área de preservação permanente. Você tem que preservar permanentemente, não pode cortar, derrubar nada. Tá? E também reserva legal, se não salvo engano, é 10%. Quem tem propriedade rural tem que destinar 10% dessa propriedade para cultivo, para plantação, para reflorestamento, isso também, né, que é reserva legalmente exigida por lei. Você não pode mexer, você tem que, as pessoas, geralmente os agricultores fazem uma cerca lá, 10%, deixam uma árvore lá, plantam e, né, fica lá, que é um capão lá. Também não pode se derrubar e chegar ao órgão fiscalizador e constatar multa ou prisão. Tá?
Lei de crimes ambientais, que nós já vimos, estávamos falando anteriormente, ela vai tratar propriamente das questões penais e administrativas, né, no que diz respeito a essas ações do ser humano no meio ambiente. Nessa lei, são puníveis as pessoas físicas, né, e também as pessoas jurídicas. Tá? Outra questão interessante quanto às penalidades é que após um tempo você pode ter sido punido ali, preso, pagado fiança, pagado multa, né? Respondendo o processo por você ter cometido um crime ambiental. Se você, há a possibilidade, se você regenerar essa área degradada, né, pode ocorrer a extinção do processo, né? Se você conseguir comprovar que você recuperou aquela área. Também temos a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81. Ela vai falar sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Tá? Ou seja, o objetivo dela, como eu falei, é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, né? E ela está aí, a política, para, né, ser tratada da melhor forma possível, que o ser humano compreenda, entenda, valorize e tenha consciência de que a natureza, né, o meio ambiente é um bem a ser preservado. Tá? Ela proíbe a poluição e obriga o licenciamento de algumas empresas e, além de regulamentar a utilização adequada de alguns recursos naturais. Então, ela é a política, ela que vai reger todas, né, praticamente toda a, a lei ambiental aí. Além da fauna, né, que já é bem antiguinha, aí de 67, ela proporciona medidas de proteção contra a fauna. Classifica como crime o uso de perseguição, captura de animais silvestres, caça profissional, comércio de espécies da fauna silvestre, produtos originários de sua caça. Né? Proíbe também a importação de espécies exóticas e a caça amadora sem autorização do IBAMA. Tá? Então, essa é a nossa lei de fauna aí. Temos também o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, também é uma lei mais recente, em 2000, só tem 20 anos. Então, os principais objetivos desse Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza é a conservação das variedades das espécies biológicas, né, dos recursos genéticos, a preservação e restauração da diversidade do ecossistema. E claro, né, o principal objetivo também é a promoção, né, do desenvolvimento sustentável, que nada mais é que aquela ideia que nós devemos utilizar os recursos naturais que nós temos disponíveis hoje na natureza sem prejudicar as gerações futuras. E a gente conseguir se desenvolver, mas sem que os nossos filhos, netos e bisnetos fiquem sem esses recursos. Por fim, temos a área de proteção ambiental, né, que são chamadas de APAS, né, Área de Proteção Ambiental, dirigida pela Lei 6.902 de 81. Ela estabelece as diretrizes para a criação de estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, né, parques ambientais. Essas estações ecológicas são áreas representativas de diferentes ecossistemas do Brasil que precisam ter 90% do seu território inalterado, e apenas 10% podem sofrer alterações para fins acadêmicos. Ou seja, né, se for para fim acadêmico, você pode mexer e cortar, podar, plantar outro tipo de espécie ali, salvo se não for isso, não pode mexer. E se mexer é somente 10% para fins de estudo, tá? Dessas estações ecológicas. Já nas áreas de proteções ambientais, né, são propriedades privadas que podem ser regulamentadas por órgão público competente em relação às atividades econômicas para proteger o meio ambiente, que é o que acontece com nossos parques, né? Privado, desculpa, não é privado, mas, né? Mas são áreas aí que estão regulamentadas, né, pelo poder público, ou seja, pela prefeitura, e, né, tão somente para a preservação do meio ambiente. Gente, nossa aula seria isso hoje, tá? Espero que tenha clareado um pouquinho, eu sei que foi bem sucinto aí, questão da legislação ambiental, porém, quando a gente fala de legislação ambiental, nós temos que entender que no Brasil é um emaranhado de leis, são vários artigos, vários crimes, várias
maneiras de se proteger, proceder. É que se eu fosse pegar, fazer um, um trabalho de estudo com vocês da Lei 9.605 de 98, eu acho que nós ia precisar de umas 5, 6 aulas para mais aí, para a gente conseguir ver tudo que tem na lei, né? E a gente poder compreender. Então, é bastante interessante, porém, ela é meio grandinha. Isso que eu falei, tão somente um pouquinho só da lei de crimes ambientais. Se for pegar o Código Florestal, então a gente vai precisar do ano inteiro para estudar isso aí, tá? Mas ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.